Ligado aqui na 98.7 na Colmeia FM. Tá na hora de conversar sobre um tema muito importante no oferecimento da Uningá. Já está aqui comigo o Marco Alexandre Souza Serra, pós-doutor em Criminologia, doutor em Direito Penal, mestre em Direito das Relações Sociais, advogado, professor e pesquisador nas áreas de Direito Penal, Direito Processual Penal e Direitos Humanos, coordenador de curso de Direito da nossa Uningá. E hoje o tema Núcleo de Práticas Jurídicas. Seja muito bem-vindo, professor Marco Alexandre, bom dia. Muito bom dia, Rafael. É uma satisfação estar aqui nessa já tradicional emissora de Maringá e região. Agradeço ao convite. E o tema realmente, como você antecipou, é da maior relevância. É verdade. Núcleo de Práticas Jurídicas, perspectivas da assessoria jurídica universitária na atualidade. O professor, como coordenador de curso de Direito da Uningá, vai nos ajudar aqui em algumas perguntas. Professor, a gente começando a nossa conversa, como que o senhor descreve o atual cenário dos serviços de assistência jurídica aqui, em especial na nossa região, mas também em todo o Brasil? Bem, obrigado, inclusive, pela pergunta, Rafael. A assistência jurídica que chamamos de universitária é realizada por uma imposição do Ministério da Educação por todas as instituições que têm o curso de Direito. Em geral não, também por determinação do Ministério da Educação, tem que ser feita através ou por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas. A própria denominação é o Ministério da Educação que coloca. E o cenário em geral é que, assim, sendo uma obrigação mais ou menos antiga, que os cursos de direitos tiveram que assumir, ela acaba acontecendo, mas de uma maneira que eu poderia dizer, um tanto implementada de uma forma um tanto incompleta. E, em geral, porque essas instituições de ensino, principalmente as privadas, já que as públicas são mais antigas e, eventualmente, até têm mais dificuldades na implementação desse serviço, é o caso, por exemplo, da Universidade Estadual de Maringá, mas isso não é uma exclusividade dela, a própria Faculdade de Direito da USP ainda está num momento embrionário de implantação do seu núcleo de práticas jurídicas, mas como elas desfrutam de bastante reconhecimento, status e tudo mais, elas podem até demorar um pouco nessa implementação, não é o que acontece nas instituições privadas, e a nossa está implementando agora, tentando escapar dessa espécie de implementação incompleta e que muitas vezes também se caracteriza pelo fato de atenderem demandas muito repetitivas, que embora precisem ser compreendidas, né, por configurar uma necessidade da sociedade, eventualmente, da própria comunidade em que a instituição de ensino se inscreve, por outro lado, tende a deixar um pouco a desejar no nível da aprendizagem, da diversidade com a qual os estudantes precisam trabalhar, não é? Uhum. Para esse processo de aprendizagem mesmo, de formação técnica profissional. Perfeito. Nós estamos aqui conversando hoje com o professor Marco Alexandre Souza Serra. Ele é pós-doutor em Criminologia, é o coordenador do curso de Direito da Uningá. É importante a gente falar desse tema, por isso que a gente pede a sua atenção. Professor, falando agora aqui da realidade da Uningá, né? Como que a Uningá, ela pretende se inscrever nesse cenário que você acabou de descrever? Bem, então, como eu procurei antecipar um pouco, por um lado não podemos simplesmente ignorar as demandas que vão nos surgir da comunidade, especialmente da comunidade que necessita de um serviço de assistência jurídica gratuito, né? Esse é o caso. Então, assim, atenderemos às demandas da população mais vulnerável, ou também chamada de hipossuficiente, que realmente não dispõe de condições econômicas suficientes para contratar advogado, pagar custas processuais e assim por diante. Para o conjunto da população, esse é um serviço muito oneroso hoje em dia, sabe? Especialmente do ponto de vista das custas processuais. Mas, por outro lado, é necessário garantir a diversidade, como eu havia também dito, em relação a temas e demandas. Ao mesmo tempo, a gente tem o interesse, Rafael, de nos destacarmos no âmbito das chamadas demandas transindividuais ou coletivas. Então, a gente está ainda o NPJ começou a funcionar agora no mês de agosto, faremos uma inauguração dele no dia 22 desse mês também de agosto, às 19 horas, lá na Uningá, numa sessão, né, para
solenizar, digamos assim, o funcionamento do nosso NPJ, mas também colocando com clareza assim, que ele pretende não se confundir com a generalidade dos serviços que têm sido oferecidos usualmente na região de Maringá e na própria cidade, eu seria capaz de dizer, no conjunto do país. Nós precisamos, enfim, garantir o atendimento aos anseios da comunidade e, ao mesmo tempo, a diversificação de pautas que interessam a aprendizagem dos nossos estudantes. Professor, o que o futuro reserva para o público que, como estudantes ou assistidos, se envolvem com o curso de Direito da Uningá? Obrigado por essa pergunta também. Especialmente, assim, o curso está se consolidando, né? Vai formar a sua primeira turma no final do ano que vem ainda. Então, concluímos agora o nosso 4º ano, tivemos uma pandemia no meio do caminho, né, com os efeitos drásticos bem conhecidos por nós todos e todas, mas ele quer se consolidar como um espaço assim, de acolhimento e também de estímulo, eu diria, do ponto de vista principalmente do funcionamento do nosso núcleo de práticas jurídicas. Ele precisa, como já disse, acolher as demandas que nos chegam, mas também precisa estimular o surgimento de outras demandas que às vezes as pessoas têm necessidade de levar adiante, de desenvolver, mas sequer têm o conhecimento necessário, jurídico ou não apenas jurídico também, para que essas demandas realmente surjam. E o nosso interesse especial, como eu também já mencionei, é procurar estimular demandas coletivas que estejam para além, que extravasem o nível do interesse apenas das pessoas em particular, sem desmerecer, evidentemente, as demandas, os problemas que as pessoas têm nas mais diversas áreas. Mas a ideia de capacitar, habilitar nossos estudantes para trabalhar com demandas coletivas é o que nos interessa principalmente. Eu quero aproveitar a presença do professor Marco Alexandre, coordenador do curso de Direito da Uningá. Professor, para o nosso ouvinte que está acompanhando, uma dica especial nessa terça-feira: como prevenir e produzir provas sobre eventuais violações sofridas na internet, neste mundo que nós estamos vivendo hoje? É muito oportuna, mas essa pergunta também, Rafael, porque são situações com que grande número das pessoas hoje em dia tem que lidar, não é? E nos falta, em geral, realmente capacitação, conhecimento técnico para procurar contornar esse tipo de problema cada vez mais frequente. É bem interessante isso. Em geral, isso leva em conta assim, a necessidade de duas coisas, basicamente, me parece. A primeira, me parece mais importante, tanto na área criminal, que é de minha especialidade, como nas outras áreas também, na área civil em geral, a dificuldade em se produzir as provas corretas a esse respeito, não é? E nós estamos habilitados a, inclusive, aconselhar num primeiro momento, caso a gente não faça o atendimento diretamente, porque na triagem que faremos lá no nosso NPJ, é possível que a pessoa não se enquadre naquele perfil que mencionei, de pessoa hipossuficiente ou economicamente vulnerável. Mas mesmo assim, nós estamos decididos em oferecer um primeiro atendimento, um aconselhamento a como manter essas provas guardadas, a como produzir cópias disso, que não se confundem principalmente com aqueles prints que todo mundo faz, né, no cotidiano. É necessário qualificar um pouco mais essa produção de prova, para que depois não tenha problema no eventual processo judicial que vier a ser instaurado. Essa é uma primeira dimensão. E uma segunda dimensão também é notificar as autoridades competentes, inclusive, por exemplo, as aplicações de internet, servidores, né, softwares que estão à disposição, as redes sociais em especial, para que elas também mantenham dados que comprovem essa violação. Eles são obrigados a fazer isso, mas isso pressupõe uma notificação formal que a própria pessoa pode fazer, e o nosso NPJ também tem plenas condições de contribuir para que a guarda desse material, desses dados, né, a preservação desses dados seja garantida. É por isso, minha gente, que eu conversei com o professor Marco Alexandre Souza Serra, pós-doutor em Criminologia, doutor em Direito Penal e mestre em Direito das Relações Sociais, advogado, professor e pesquisador nas áreas de Direito Penal, Direito Processual Penal e Direitos Humanos e coordenador de curso de Direito da Uningá, sobre o tema Núcleo de Práticas Jurídicas, Perspectivas da Assessoria Jurídica Universitária na Atualidade. Professor, muito obrigado pela participação e parabéns pelo seu trabalho à frente aí do curso de Direito da Uningá. Eu que volto a agradecer, Rafael.
E se puder voltar, voltarei com todo prazer. Obrigado.